Olá, olá pessoas do oitavo ano, e aí, beleza com vocês? Vamos então à nossa aula de língua portuguesa sobre acentuação gráfica. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Então eu deixei um exercício para vocês responderem. Então vamos às, no caso, resoluções dessas questões, né? Temos aqui então acentuação gráfica, exercícios oitavo ano, questão 1. Assinale a palavra com erro de acentuação gráfica, né? O Word, em algumas situações, ajuda, né? Então vamos lá, já sabemos qual é a D aqui, ó. Meu Deus, que fácil, né? Tá, mas vamos ver por quê. Olha só. Qual é, então, a forma, né, que nós deveríamos fazer para acentuar? Ou seja, alguns passos importantes, né? Nosso primeiro passo é o seguinte, vocês vão fazer o quê? Fazer a divisão, tá, silábica, tá? Então, primeiro passo, divisão silábica. Então, segundo passo, e terceiro passo. Segundo passo, vocês vão então determinar qual é a sílaba tônica, tá? Beleza. Terceiro passo, você vai então classificar a palavra conforme a posição da sílaba tônica. Beleza. E ainda o quarto passo. Aplicar a regra de acentuação gráfica. Tá aí. Passos para aplicar a acentuação gráfica, tá? Então, beleza. Primeiro passo, fazer divisão silábica. Vá, tá, pá. Você vai determinar a posição da sílaba tônica. É a última aqui, ó. Vá, tá, pá. É a última sílaba, então, que é a tônica. Classificar a palavra conforme a posição da sílaba tônica é oxítona. Aplicar a regra, então, das oxítonas, né? Então, aplicar a regra de acentuação gráfica, vírgula, conforme a classificação da palavra. Pronto. As oxítonas terminadas em A, E, O, E, O, I, E, O, em, ens, né, seguidas ou não de S, logicamente acentuando-se o em, ens, devem ser acentuadas. Então, vatapá terminou em A, caiu na regra. Giló. Giló é monossílaba também, né? Porque Ló é a última sílaba e é mais forte. Então, você vai acentuar porque cai na regra das oxítonas, as terminadas em O. IP é a oxítona, porque você separa assim, IP. Então, é uma oxítona terminada em E. Gari. Gari é uma oxítona, mas é uma oxítona terminada em I, não deve ser acentuada. Só as terminadas em A, E, O, E, I, O, I, E, O, em, ens, tá? As vogais seguidas de S não, né, haverá algum tipo de problema para a acentuação, não afetará a acentuação. Então essa daqui é a que tem erro, o que nós queremos aqui tem erro. Então tá aí a resposta, né? Agora essas daqui, vamos direto ao nosso erro, indique o erro de acentuação gráfica. Então olha só, nós então vemos aqui que a palavra após, se você separar a, separar, tá aqui, após. O pós é a sílaba tônica, é a última, vamos classificar oxítona e vamos aplicar a regra de acentuação gráfica. As terminadas em O, seguidas ou não de S, devem ser acentuadas, tá? Então aqui deveria haver um acento em cima do O. Tá aqui o erro. Beleza. Na questão 3 nós já sabemos o erro, a B. Pedi-lo-íamos.
Isso aqui é o verbo, na verdade, né, que ele estava dessa forma aqui, ó. Pediríamos. Pediríamos o. É um verbo que está no futuro do pretérito do modo indicativo, né, na primeira pessoa. E este verbo, então, ele está acompanhado de um pronome pessoal do caso oblíquo átono, certo? Enclítico, porque ele está depois do verbo, não é? Mas qual a questão? Não pode haver ênclise aos verbos que estão no futuro, tá? Porque, principalmente porque nós já falaríamos assim, ó, pediríamos. Não dá nem para falar, é horrível. Então, qual é a questão aqui? Você tem de aplicar a regra da colocação pronominal. Ah, professor, mas como é que eu vou saber disso? Vai estudando, né? E a regra da colocação pronominal diz que você tem que colocar aqui o pronome depois do R. Agora tem uma situação. O verbo termina com R. Todas as palavras que se juntam a, no caso, ou seja, quando o pronome pessoal do caso oblíquo átono, o, a, os, as, se juntam a outras palavras que terminam com R, S ou Z, você retira o R, S ou Z e acrescenta um L a um pronome. Ótimo, beleza, tá certinho. Mas qual a questão? Você vai analisar cada parte aqui como uma palavra. Aqui, por exemplo, você vai, no caso, analisar pedir separadamente. O di é a sílaba tônica, ou seja, a última sílaba da palavra. Então vamos classificá-la? Oxítona. Tá? Oxítonas terminadas em I devem ser acentuadas? Não mesmo, né? Porque somente as terminadas em A, E, O, E, O e El devem ser acentuadas. Aliás, em ENS também, não é? Beleza, não acentua. Opa, mas aqui está acentuada. Então, está aí o erro. Marque o X. O íamos deve ser acentuado, primeiro porque é um verbo, né? Segundo, porque íamos é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas devem ser acentuadas, certo? Então, beleza. Tá aqui. O correto seria pedi-lo-íamos sem um acento no pedir, no i, certo? Então, vamos para 4. Há erro de acentuação somente em... Nós temos aqui o item. É uma paroxítona terminada em M. Não tem paroxítona terminada em M que deva ser acentuada. Só as terminadas em L, I, N, U, R, X, AN, AN, espécie de tom, ONS, ON devem ser acentuadas, tá? Tá aqui o erro. Em que alternativa se cometeu o erro de acentuação? Olha só, nós temos aqui nêutron. Nêutron é uma paroxítona. Nêutron. Tá? Você vai observar que neu é a sílaba tônica. Tá? Só que ela termina em on. Deve ser acentuada mesmo. Ó, tá com acento, então tá certo? Olha só. As paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, AN, AN, espécie de tom, on, né? ONS, ON. A última regra, ONS, ON. Tá aqui, terminado em ON. Devem ser acentuadas essas paroxítonas. A questão é que a acentuação recai na paroxítona. Então o correto é, vou apagar depois o outro acento, tá aqui, ó. O correto seria nêutron, dessa forma. Vou tirar aqui o pontinho, vocês vão ver que o Word não vai mais indicar o erro, tá? Tá aí. Então está aqui o erro. Agora vamos para o nosso conteúdo, para terminarmos. Vamos ver se dá tempo. Nós ficamos de, então, trabalhar as proparoxítonas e os casos especiais, né? As proparoxítonas, todas são acentuadas. Esta é a regra. Só que a posição da sílaba tônica é a antepenúltima, tá? Então, todas são acentuadas e você não olha para a terminação da palavra. Assim como você faz, por exemplo, na oxítona, na paroxítona e também na monossílaba, tá? Bom, a única questão que existe aqui sobre as proparoxítonas é que existem as proparoxítonas reais e as proparoxítonas aparentes. O que seria isso? Olha só, lógico, é uma proparoxítona real. Por quê? Porque é a antepenúltima sílaba mais forte, tá? E aí você simplesmente acentua, obrigatoriamente, tá?
A regra mais fácil. Agora existem as proparoxítonas aparentes. São as antigas palavras ditongas, né? Ou seja, que são uns ditongos, tá? Terminados de tongo oral aberto, ou terminados em EA, EO, IA, IE, IO, UA, UE e UO, tá? Ou seja, nós temos aqui o que antes era acentuado dessa forma, por exemplo, me, de, ter, raneu. Era uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Então você acentuava, porque cai na regra, as paroxítonas terminadas em li, no chão, uns, peste de tongo, on, som, deveriam ser acentuadas. Só que agora a separação está assim. Mediterrâneo se tornou uma proparoxítona, mas é uma das proparoxítonas que sempre foram classificadas como proparoxítonas? Não. Por isso que é uma proparoxítona aparente. Ainda mais porque não existe ainda um consenso entre os estudiosos. Eles ainda não têm, eles não concordam, né, todos em si, com essa mudança. Então fica essa situação, né? Por exemplo, história, hoje, série, são consideradas proparoxítonas, tá? Consideradas proparoxítonas. Ria. Antes não se separava aqui o I do A. Porque a questão é o seguinte, eles dizem que o I e o A têm a mesma força no som. Por isso são o quê? As duas vogais. Então, duas vogais não podem ficar juntas na separação silábica. Por isso que muitos estão dizendo que deve haver essa separação, né? História, ria. Não é aquele som mais fraco. Por exemplo, como em água. O A é mais forte do que o U. Aí é um ditongo. Porque o ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal ou de uma semivogal mais uma vogal. E o hiato é justamente o encontro de uma vogal mais vogal. Só que na separação silábica você não separa os sons vocálicos que formam ditongo. E você, no caso de separação silábica de hiatos, deve separar, né, os dois sons vocálicos porque são duas vogais. Por quê? Porque na língua portuguesa você não pode deixar duas vogais na mesma sílaba, tá? Justamente porque é a emissão, né, de som em si que marca a divisão, né, das sílabas. Bom, agora nós temos os casos especiais. Só o nome do conteúdo já assusta. São as letras I e U tônicas como segundas vogais de um hiato. É o nome do conteúdo, tá? Do assunto aqui. Então, as vogais I e U tônicas como segundas vogais de um hiato devem ser acentuadas quando estiverem sozinhas ou acompanhadas pela letra S. Por exemplo, proteína. Observe, você tem aqui um hiato, porque o E e o I são duas vogais e por isso ficam em sílabas separadas. Agora, a segunda vogal do hiato, se forem as letras I e U, você deve acentuá-las se elas estiverem sozinhas ou acompanhadas da letra S. Por exemplo, é por isso que saúde deve ser acentuada a palavra, né? O Word sempre faz isso aqui, ó. Saúde. Beleza. Então, é uma letra U como segunda vogal de um hiato, que a primeira é o A, está sozinha na sílaba, então você acentua, tá? Conteúdo também, balaústre, tá? Proteína, caíste, está com o I como segunda vogal de um hiato, mas o I está acompanhado de S. O S não atrapalha a acentuação, tá? Por isso, então, é que existe esse acento. Professor, é uma paroxítona terminada em E, não deve ser acentuada. Por isso que o nome é o quê? Casos especiais de acentuação gráfica, tá? São casos que desrespeitam até a acentuação gráfica das proparoxítonas, das paroxítonas e das oxítonas, certo? Então vamos lá. Só que existem as exceções, e são o quê? 4 exceções, não é? E algumas muito difíceis. Por exemplo, não levam acento quando não formam sílaba com letras que não sejam, né, AS. Aí fica fácil, tá? Por exemplo, a, in, da. Então, o I ficou com
O N, apesar de ser uma segunda vogal de um hiato, ela está junto com a letra N, não acentua, só se for seguida da letra S ou estiver sozinha. Saiu, está junto com o I, então não acentua. Juiz, o I está junto com o Z. Raul, o U está junto com o L, então não acentua. Agora vamos para a segunda exceção. Não leva um acento quando a letra I, mesmo sozinha na sílaba, ela for seguida, tá, pelo NH. Por exemplo, em moinho, ela vai ficar sozinha, observe. Deveria, né, deveria haver acentuação aqui, mas não há. Por quê? Porque ela é acompanhada do NH. E o NH ele retira a força, né, da então sílaba tônica. Rainha também. O I vai ficar sozinho, segunda vogal de um hiato, e deveria cair na acentuação e não é, tá? Agora nós temos a outra, no caso, exceção. Não levam acento quando estiverem antecedidas, agora vier antes, tá? Palavras iguais, vogais iguais, tá? Por exemplo, I e o U. Miite, certo? Opa, eu tô doido, tá aqui. Você separou, né? Então tem uma vogal igual antes dela, do I que está sozinha em uma vogal que deveria ser acentuada. Então você não acentua quando isso acontecer, tá? Paracaúba, que se não me engano é um arbusto. E xiita, que é uma etnia, né, lá do Oriente Médio, ou então uma pessoa muito séria, tá? Então tem a mesma vogal, né, idêntica, ou seja, a vogal dobrada, então você não acentua. Agora, essa daqui ela é muito difícil e ainda tem uma exceção só para ela. Então, são 5 exceções. Não levam acento quando em palavras paroxítonas aparecem logo após o ditongo. Olha só. Tem um ditongo. E se o I ou o U forem paroxítonos, você não acentua, mas só quando ditongos. Olha só. Por exemplo, feiura. Fei, u, ra. Então tá aí, olha só, Isaac, feiura, ó. Feiura, temos aqui então um ditongo antes de um U, como segunda vogal de um hiato, que está sozinha, tá? Está sozinha essa vogal. Só que você deveria acentuá-la, mas você não acentua porque ela é paroxítona e é antecedida de ditongo. Olha a dificuldade, ela tem que ser paroxítona e tem que ser antecedida de ditongo, e aí ela não vai ser acentuada, tá? Só que existe a exceção. Se for, por exemplo, oxítona, pi, au, i. Olha só, ela é um i que ficou sozinha, tá? A vogal. Então, na palavra, ou seja, na separação silábica, é uma segunda vogal de um hiato, que é o que eu iria dizer. Deveria ser acentuada porque está sozinha. Mas, olha só, tem um ditongo antes. Então, não deveria ser acentuada. Opa, mas é. Que bagunça é essa? Porque não é um I paroxítono, é um I oxítono. Olha só como é que é complicado. Então, aqui, ó, o U aqui, por exemplo, vamos pegar o U que fica mais fácil. Tui, ui, U. Este U está sozinho, como segunda vogal de um hiato, tem que ser acentuado. Ótimo, mas existe um ditongo aqui, então não deveria ser acentuado conforme essa regra. Mas aqui o U é oxítono, então você acentua. Porque só se for paroxítono. Está aqui, ó, a penúltima sílaba mais forte, um U como segunda vogal de um hiato, está sozinha, sozinho, só que ele está antecedido de ditongo, então já não deve ser acentuada. Só que se for oxítono, você acentua. Eu falei que é complicado, né? Então nós vamos ficar por aqui. Vou deixar um exercício para vocês, né, para a próxima aula. Então, tchau, tchau e até lá.